Olá, tudo bem? Como vencer o medo de falar em público? É um assunto que eu quero falar neste momento. Como vencer o medo de falar em público, ali diante das pessoas. Existem muitas pessoas que elas têm medo de falar em público, dá aquele frio na barriga e às vezes fica meio complicado, prepara um texto, talvez uma palestra, e a pessoa fica às vezes complicado de falar diante das pessoas. Então eu quero estar te ajudando porque eu sei que você procura esse tipo de vídeo, como falar em público, talvez você tenha dificuldade, quer desenvolver esse lado, essa vontade de falar em público. E aqui eu anotei algumas coisas aqui, são 5 itens ou 5 conselhos para você desenvolver o teu talento, para você não ficar mais, vencer o medo de falar em público. Primeiro é domine o assunto sobre o qual irá falar. Domine o assunto a qual irá falar. Por exemplo, você tem que conhecer bem o assunto, você tem que dominar o assunto, você tem que estar familiarizado com o assunto, você tem que conhecer, saber o que vai falar, não às vezes começar a inventar, você não conhecer o assunto, não está por dentro do assunto, não está familiarizado com o assunto, ler, reler, conhecer, se for algo que é história, você conhecer bem a história, estudar, às vezes perguntar quem sabe mais, pesquisar em livros. Isso é muito importante. Domine o assunto sobre a qual irá falar. Às vezes, algumas pessoas, quando elas vão falar em público, elas não conseguem dominar o assunto. Como você começa? Como você irá iniciar o assunto? Como você irá dominar o assunto? Você pode, por exemplo, reunir a tua família e começar a dominar aquele assunto, começar a falar ali diante da sua família para você ir desenvolvendo. Ou diante do espelho. Então, o primeiro é domine o assunto sobre o qual irá falar. Não coloque teus pés diante do público sem você ter o domínio do assunto a qual você irá falar. Segundo, pratique o que vai falar. Por exemplo, você pode estar diante do espelho, repetindo o que você vai falar. Quando eu vou falar em público, quando eu vou ensinar, quando eu vou falar em público, quando eu comecei, principalmente, eu ficava diante do espelho, às vezes dentro do quarto mesmo, ensaiando, falando como se estivesse diante do público. Isso é muito bom. Às vezes você pode gravar também, depois você assiste para você ver o que precisa de mudar. Depois você pode regravar de novo, gravar umas 2, 3 vezes. E cada vez que você gravar, pode ter certeza que vai melhorar mais. Terceiro, pense menos no seu problema e pense mais no seu público. Por exemplo, você está diante do público, aí você começa a pensar nos seus problemas, dificuldade de falar, o que o povo está pensando? Será que está tudo bem? Será que eu estou conseguindo falar? Se você começar a pensar nos seus problemas, na sua dificuldade, o que vai acontecer? Você vai esquecer do texto, você vai deixar o texto de lado e você vai ficar nervoso. Então o que acontece? Pense mais no público, olhe para as pessoas, nunca ministra ou nunca dê palestra olhando para o chão, olhando para baixo. Você olha para o povo, porque você está conversando cara a cara. Imagina você estar diante de uma pessoa e você vai conversar com ele e ele vai te responder olhando para o outro lado, ou vai te responder, você faz uma pergunta para a pessoa, ela vai te responder olhando para o chão. Olhar para frente, ter o ombro erguido, não é sinal de exaltação, é sinal de domínio próprio, é sinal que você é um homem, é uma mulher que tem coragem de estar ali falando diante das pessoas. Nunca fique o tempo todo de cabeça baixa, de ombro caído, demonstrando medo, não. Mesmo que você está um pouco nervoso, mas levante a cabeça, olha direto para o povo e comece a falar com autoridade, de domínio próprio, e pense nas pessoas, esquece os teus problemas e pense no seu público, pense no texto que você vai falar e vai dar tudo certo. Quarto conselho, só você sabe que está nervoso. Sabia disso? Que é somente você que sabe que está nervoso? Às vezes nós pensamos assim, quando nós estamos iniciando falar em público, será que as pessoas estão
perceberem que eu estou nervoso. Não, as pessoas não estão percebendo que você está nervoso. Pode ficar tranquilo, pode falar em público, pode ficar tranquilo. Ninguém está percebendo que você está nervoso. Concentre no que você vai falar e esquece de que as pessoas estão pensando. Será que as pessoas sabem? Será que as pessoas perceberam? Será que as pessoas estão vendo que eu estou nervoso? Não, elas não estão. Então fique tranquilo e fale o que você tem que falar, vai dar tudo certo. Quinto, familiariza-se com o assunto. Tem que dominar o assunto, tem que estar familiarizado com o assunto. Aí sim você vai conseguir. São 5 conselhos básicos, simples, mas se você começar a praticar isso, eu garanto para você que vai melhorar muito. Também não pode esquecer que esse domínio de falar em público, isso não é da noite para o dia. Tem que levar dias, meses, muito tempo de prática, diante das pessoas, falando, ministrando, ensinando, palestrando. Isso não é da noite para o dia. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir. Não esqueça de deixar o joinha, o like e se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Seja mais inscrito do canal. Abraço, até o próximo vídeo.